Os acentos gráficos são pequenos sinais que colocamos em algumas palavras para indicar como elas devem ser ditas ou pronunciadas. Eles ajudam-nos a identificar qual é a sílaba mais forte, chamada de sílaba tónica, e, em alguns casos, a diferenciar palavras que poderiam ser confundidas. Saber usar os acentos é muito importante para lermos, escrevermos e falarmos corretamente. O acento agudo. O acento agudo serve para marcar a sílaba tónica, quando a vogal ou ditongo tem um som aberto. Mas o que é isso? Um ditongo é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba, como em céu, o eu, ou herói, o oi. E o que é uma vogal aberta? É uma vogal que pronunciamos com a boca mais aberta, como E de pé ou O de avó. Acento circunflexo. O acento circunflexo também marca a sílaba tónica, mas indica que o som da vogal é fechado. E o que é uma vogal fechada? É uma vogal que pronunciamos com a boca menos aberta, como E de pêssego ou O de avô. Este acento aparece em palavras que precisam de ser acentuadas para evitar confusões com outras. Por exemplo, avô, com som fechado, para diferenciar de avó, que tem o som aberto. Outras palavras, câmara, o A tem um som fechado. Chinês, o ES é tónico e fechado. O acento grave. O acento grave é usado em palavras com a vogal A para indicar que houve uma junção entre duas palavras, uma preposição e um artigo definido. Mas o que é uma preposição e um artigo definido? Uma preposição é uma palavra pequena que liga outras palavras e ajuda a mostrar uma relação entre elas. Por exemplo, na frase vou a casa, a palavra a liga o verbo, neste caso o verbo ir, vou, ao lugar, a casa. Artigo definido. São palavras como a, as, o e os, que aparecem antes de nomes para os tornar mais claros. Por exemplo, a escola, aqui a é um artigo definido, ou as professoras. Quando estas duas palavras se encontram e a vogal A precisa de ser aberta, colocamos o acento grave. Por exemplo, na frase vou à escola, a preposição a, ligando o verbo ir ou vou ao lugar, juntou-se ao artigo definido, o a, de a escola. Essa união resultou no a com acento grave. Outro exemplo. Dei o presente às professoras. Aqui a preposição a juntou-se ao artigo definido às. O acento grave aparece para mostrar essa junção. Sem os acentos seria difícil saber como dizer ou escrever muitas palavras. Por isso, os acentos são fundamentais para garantir que todos nos entendemos ao ler e escrever. Da próxima vez que vires um texto, procura os acentos e vê como eles ajudam as palavras a ganhar vida. Espero que tenhas entendido e, sobretudo, não te esqueças. Diverte-te a aprender.